Graças a Deus, mas é isso mesmo, irmãos. A Bíblia diz que o diabo anda bramando como um leão, buscando aquele a quem possa tragar. Glória a Deus. E ontem, lá no encontro de casais, eu estava dizendo, grande foi o levante de Satanás para que nós não estivéssemos ali naquele lugar. Porque foram 2 semanas muito difíceis. Muito difíceis. Fazia anos na minha vida que eu não sabia nem o que era uma febre. E eu fiquei, era uma moleza, eu dizia para o meu chefe assim, eu venho trabalhar, mas é uma moleza no corpo, uma virose terrível. Mas, graças a Deus, nós conseguimos, porque esses eventos, meus irmãos, já observei, esses eventos de família, o diabo se levanta com força, viu? Mas só se levanta para cair. É atrevido e metido, mas só se levanta para cair. Porque eu e Gustavo, como nós éramos da Assembleia de Deus, já até comentei isso lá no encontro de casais ontem, a gente já trabalhava em encontro de casais, eu e ele. E os nossos líderes, eles sempre diziam, olha, vai começar o evento, vamos começar a orar e jejuar, porque vocês sabem que o diabo se levanta. E eu me lembro de uma certa vez, de um dos nossos líderes, que na semana do encontro a filha dele quase morre. Porque a família, irmãos, é projeto de Deus. Família abençoada é uma sociedade abençoada. Família abençoada, filhos abençoados, é uma sociedade estruturada. Quanto mais desestruturada está a família, mais louca está a sociedade. E é o que nós vemos aí. A sociedade está totalmente desestruturada. E, infelizmente, nós vemos isso também dentro da igreja. O que não é de jeito nenhum, irmãos, para acontecer uma coisa dessa. A igreja do Senhor é para ser diferente. Nós somos o sal e a luz dessa terra. É para os homens, maridos, amarem suas esposas, esposas respeitando os maridos, filhos abençoados, igreja abençoada, sociedade abençoada, cidade, país abençoado. Aleluia. Mas, infelizmente, o mundo tem entrado dentro da igreja e a igreja tem permitido isso, irmãos. Nós somos referência, nós somos padrão, é para sermos padrão. Mas, muitas vezes, eu vejo que nós estamos nos espelhando nos outros. Nos Facebook é assim, é selfie dos crentes. Você não vê, eu vou dizer uma coisa a você. Tudo que nós fazemos e somos transpira em nós. E você conhece logo um cristão, irmãos, de longe, porque o cheiro do cristão é diferente. Glória a Deus. Ele se veste diferente, ele fala diferente, ele se comporta diferente, ele abraça diferente, ele beija diferente, ele trata diferente. Até o Facebook dele é diferente. O Facebook do crente, irmão, não é com contenda, com disse-me-diz. O Facebook do crente é usado para a palavra de Deus. Aquele cristão verdadeiro, aquela família autêntica, ela respira evangelho. E se nós não fizermos isso, quem vai fazer, irmãos? Se nós não proclamarmos, quem vai fazer? Se nós não defendermos as nossas famílias, quem vai fazer? Se existe um tentando nos destruir e trabalha com armas ardilosas, ele é engenhoso, é atrevido, é nojento, é astuto. Devemos estar vigilantes. E não é brincadeira. Nesta noite, eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos em 1 Samuel, capítulo 25. Fala da história de uma mulher que eu acho ela fantástica, Abigail. E eu quero deixar bem claro que eu vou ministrar sobre essa mulher, mas que o exemplo dessa mulher sirva não só para as mulheres, mas para os homens também. Ela é um personagem bíblico, uma mulher, mas a mensagem não é direcionada somente às mulheres nesta noite.
A mensagem é direcionada para todos, homens e mulheres. Amém, meus irmãos? 1 Samuel 25 diz assim, a partir do versículo 2. Não, eu vou ler a partir do versículo 18. Depois eu vou voltando com os irmãos, para não ficar uma leitura muito extensa. 1 Samuel 25, 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos seus inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e postou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se a seus pés e disse, ah, Senhor, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus filhos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens do meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus filhos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, a meu Senhor. Desce aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e de ti tiver estabelecido sobre chefe de Israel, então, meu Senhor, não te será por teu preço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então disse Davi a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me entorvaste a vir com sangue, de que a minha mão me salvaste. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, que se tu não apressares e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa, e vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós vemos aqui a história de uma mulher, Abigail, que na verdade ela era uma beldade, uma mulher muito bonita, muito inteligente. Além de bonita, era inteligente, essa mulher. E eu me admiro muito quando eu leio essa história, porque eu fico, Senhor, eu queria ser assim, igual essa mulher. Porque ela não tinha só beleza física não, irmão. Essa mulher, ela tinha tato. Algo diferente. Ela tinha sabedoria. E a Bíblia diz que Abigail era casada com Nabal. Nabal, o próprio nome diz que é uma pessoa insensata, estúpida. E o significado de Abigail era o contrário. Significava... E o meu pai se alegrou.
o significado de Abigail. Então, aquela a quem o pai havia se alegrado era casada com um homem estúpido, insensato. E vocês podem pensar e parar e dizer: meu Deus, o que levou uma mulher tão bonita, tão inteligente a casar com um homem tão estúpido, tão insensato como Nabal? Naquela época os irmãos sabem que os casamentos eles eram arranjados, não eram como hoje, que a gente conhece a pessoa e namora e noiva e depois casa. E tem até uns que estão fazendo agora ao contrário, né, irmão? Casam primeiro, fazem as coisas ao inverso. Primeiro tem filhos, depois casam, depois vão namorar. Esse é o padrão do mundo, não é o nosso padrão. Padrão de crente, padrão de servos e servas do Senhor, são aqueles que oram, perguntando: Senhor, este homem é para mim, esta mulher é para mim, tu tem negócio aí nesse relacionamento? E se segura, se mantém, irmãos. Não tem namoro, relação sexual antes de casamento, não, viu? Crente não tem isso, não. A minha Bíblia não fala disso, não. E se mantém, e namora e observa, e não é nem para estar com esses beijos todos. Eu estava dizendo ontem no encontro de casal que precisa se ter mais eventos para jovens, para orientar os jovens. Porque hoje se casa de qualquer jeito. Porque os jovens acham que o casamento é aquela linda festa num buffet chiquérrimo, um vestido lindíssimo de não sei quantos mil reais e uma bela lua de mel em Paris ou num hotel na Via Costeira. E se resume a isso. E a gente sabe que não é nada disso, irmãos, casamento. Para depois não dizer: ai, pastor, eu vou me separar porque não combina eu com ela. A gente não se dá bem, não, pastor. Aí eu vou me separar. Não amo mais. Isso não é conversa de crente, irmão. Esse não é o padrão que Deus escolheu para a sua igreja, não. Abigail não teve essa oportunidade. Os casamentos eram arranjados. E eu acho que talvez o pai de Abigail, né, viu Nabal, era um homem que tinha posses, dinheiro. E talvez ele olhou para Abigail e disse: eu vou garantir o futuro da minha filha. Eu não sei se a família de Abigail era pobre. E fez com que essa mulher tão bonita casasse com um homem tão estúpido, grosso, insensato. Mas bem, estavam casados agora, irmãos. Enfim. É como eu disse e digo. Casou, aí depois você casa por qualquer tipo de interesse, porque hoje no mundo existe muito sentimento. Só o que existe é sentimento. De amizade, de profissional. Aí você está lá na igreja, conhece uma pessoa, aquela pessoa fala bem, fala interessante, ele é bonito, ela é bonita, tem um carro, um emprego bom, acho que eu vou namorar com ele. Pode me proporcionar alguma coisa lá na frente, essa pessoa. É os interesses, né? Os jogos de interesse. A gente vê interesse até nas crianças. E aí, como tudo passa, né, irmãos? Beleza, passa, a posição passa, a fama passa, tudo passa. E aí, quando é para sobrar o amor, aí você não tem nada. Aí quando chega no final do mês, eu me liso, meu Deus! Aumenta esse salário, não tem nada, eu não tenho dinheiro para ir nem no salão. Aí começa a reclamação. Porque você casou, ele tinha uma condição e agora ele não tem mais a condição. E aí você começa: meu casamento, minha irmã, meu casamento tá terrível. Tá passando pela prova financeira. Ou então, meu Deus, aquela mulher engordou como tá horrorosa. Esse homem tá triste. Olha para um lado, só faz roncar. E não tem mais nada, porque você não tem amor, você não casou por amor. Você casou por qualquer tipo de sentimento que não era o amor. E aí tudo passa. Aí chega e diz: não dá mais certo, não. Eu não combino mais com essa pessoa, eu não amo mais, vou me separar. E não é assim. Casou agora, irmão? Antes de casar, você era para ter observado tudo isso. Agora casou. Ore. Sustente o desejo de Deus. A palavra de Deus não diz que é para quem está se separando.
à torta e à direita, como a gente tem visto hoje nas igrejas. Me perdoe, eu tenho que falar a verdade. Meu compromisso é com Jesus. Eu não tenho compromisso com ninguém aqui nessa igreja, fora o meu esposo. Meu compromisso é com Jesus. Então eu preciso dizer a verdade para os irmãos. Separação, irmãos, pela Bíblia é prostituição e situação de servidão. Aqueles casos em que ou o homem ou a mulher eles estão ali numa situação humilhante, né? Aquela mulher que sofre apanhando, corre risco de vida, é maltratada, o marido não é cristão, e ali é uma situação de opressão, ou então prostituição. Pelo menos é o que a minha Bíblia diz para os casos de separação. Não é porque não combino mais, vou me separar. Não. Abigail já estava casada com Nabal aqui. O que ela podia fazer? Lutar, irmãos. Lutar pelo casamento dela. Proteger a família dela. E foi isso que essa mulher fez. O versículo 3 diz assim: e era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Olha só, a mulher era de bom entendimento e formosa, e o homem era duro, maligno. E infelizmente a gente sabe que tem pessoas assim, né? Homens violentos, irmãos, que maltratam suas mulheres, né? Espancam mesmo. Aí esse caso sim cabe uma separação. Mas o apóstolo Paulo diz que ainda tem o perdão, né? Mas claro, numa situação de risco de vida é outra coisa. Não é uma briguinha porque o papel higiênico está virado do lado errado. É totalmente diferente. Ai, é porque eu não aguento esse homem, porque... Olha, que mulher é essa que eu arranjei, Jesus? A mulher, eu acordo, tá lá a mulher dormindo, minha mãe fazia o café da manhã pra mim. Eu não aguento mais essa mulher. Vou me separar. E aí, o que acontece? Davi estava lá, ao redor do Monte Carmelo, ele com os seus homens, e os homens de Nabal estavam tosqueando ovelhas, e em determinado momento, Davi ofereceu uma certa proteção ali ao gado de Nabal. Se ele quisesse, Davi, ele poderia ter pego ali uma ovelhinha para ele consumir, ele e seus homens, mas ele não fez isso não, ficou dando guarita ali. Mas em determinado momento, ele bem educadamente mandou um dos seus homens e disse: vai lá em Nabal e pergunta se ele não pode me servir. E sabe qual foi a resposta de Nabal, irmãos? Esse homem tão estúpido para Davi, ele disse assim: Davi disse: agora pois tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum nós lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta, pois, aos teus jovens, né? E se acharem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia, dá, pois, a teus servos e a Davi, o teu filho, o que achares à tua mão. Aí Nabal respondeu e disse assim: e quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge o seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Olha a resposta do homem para Davi, um homem de guerra, guerreiro, estava prestes a assumir o trono, porque Samuel já havia falecido, já havia se ungido como rei, estava só esperando a determinação do Senhor. Quando Davi ouviu aquilo, os meus irmãos, Davi se enfureceu. Meu Deus, eu ajudei esse homem retribui dessa forma.
Estou ali ajudando ele e é assim que ele me responde: podem preparar as espadas. Nós vamos lá na casa dele e não vamos deixar nenhum menino em pé. Vamos acabar com todo mundo. Davi furioso, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas aqui ele agiu no impulso, ele não agiu guiado pelo Espírito, não. Muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Quando chega aquela notícia que não agrada aos nossos ouvidos, a gente fica uma fera e faz as coisas conforme a nossa carne. E não conforme o que Deus manda que fazemos. Quando Davi recebeu a notícia, se enfureceu, nem consultou o Senhor, disse: olha, se prepare, nós vamos na casa de Nabal e vamos acabar com todo. Nenhum menino vai ficar de pé, pelo atrevimento dele. E a Bíblia diz que era Davi mais 400 homens, ainda ficaram 200 lá esperando. Saiu Davi mais 400 homens para acabar com a casa de Nabal. Irmãos, não ia ficar nenhum, porque Davi era homem guerreiro. Davi era homem, ele era homem de guerra, mas com 400 homens. Os homens de Davi não eram quaisquer homens. E a Bíblia diz que ele se aprumou para acabar com a casa de Nabal. E aí o que é que acontece? Sabe o que é que eu acho lindo? É que um dos servos ouviram isso e correram e foram até Abigail. Não foram até Nabal, o seu senhor. Foram até a sua senhora. Olha que coisa linda, eu acho lindo, porque aquele servo, ele viu que se ele fosse em Nabal, o negócio ia desenfrear total, irmãos. E aí ele disse: eu vou lá na minha senhora, porque aquela mulher é sensata, ela vai me ouvir. Porque o que era certo, irmãos, era ele ir no Senhor ou na senhora naquela época? E no Senhor. Mas o Senhor dele era insensato, estúpido, e ele bem sabia. E aí eu fico pensando, será que nós, irmãos, somos pessoas a quem as pessoas podem, em um momento de crise, em um momento de dificuldade, eu e você, na nossa família, somos aquelas pessoas em que as pessoas podem contar conosco? Nós somos aquelas pessoas em que as pessoas dizem assim: tá, tem aquele problema, eu vou procurar fulano de tal, porque certamente vai ter alguma solução para mim, vai me ouvir. Se eu procurar fulaninha, menino, vai ser esquecido. Eu não vou não lá nela, não vou nele não. Se eu for chegar com essa notícia para fulano e tal, aí é que a coisa vai ficar pior. Quem é que nós somos, irmãos? Nabal ou Abigail? Na nossa família, nós somos quem? Nós somos aquela pessoa em que as pessoas sentem segurança, porque seremos ouvidos e certamente teremos uma palavra sábia para aquele momento de decisão, de dificuldade, de crise. Ou será que nós somos o Nabal? Aquelas pessoas com que não vou lá não. Ixi, se eu for dizer isso, vai ser um movimento tão grande que é melhor ficar calado. Aí é triste quando a família não tem uma Abigail e só tem Nabal, irmãos. Olha que tristeza. E aí o servo corre lá para sua senhora, Abigail. E aí ele diz aqui, deixa eu localizar o versículo. 17 diz assim: olha, pois agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal, filho de Belial, que não há quem possa lhe falar. Olha o servo falando do seu senhor. Minha senhora, vê o que a senhora vai fazer, porque se a gente for falar para ele que é um filho de Belial, não há nada. Ele disse aqui, e não há quem ele possa lhe falar. Para você ver como era a estupidez de Nabal. E aí, além de Abigail ser essa pessoa disponível, ser essa pessoa com quem a família, porque era a casa dela, irmãos. Olha, não era só a família de Abigail, era a família de todo o povo que estava ali.
Não era só a família dela envolvida nessa grande destruição. Não ia ser só destruída ela e o marido e os filhos, e sim os filhos dos servos, a família dos servos de Nabal. Eram várias famílias envolvidas ali. Aquela mulher precisava de muita sabedoria naquele momento, irmãos. Eu acho a sabedoria dessa mulher a coisa mais linda. Porque além dela ser aquela pessoa disponível, ela chegou e ouviu. Irmãos, que coisa, hoje em dia, que coisa difícil, irmão, é um ouvido. Eu costumo dizer que ouvido é a coisa mais cara que tem. A coisa mais barata é boca, mas ouvido é difícil demais. Você chega para aquela pessoa, a pessoa fala. Você tenta falar, a pessoa não deixa. Você quer falar, a pessoa não escuta você. Aí depois você diz, fulano, eu não sabia disso não, mas eu lhe disse, você não ouviu. É tanto problema que a pessoa tem, fala, só. E às vezes você quer só um ouvido, irmão, para ouvir você. Às vezes a gente precisa, o marido, às vezes a gente, mulher é muito diferente de homem, irmãos. Mulher, eu estava dizendo ontem, mulher é ouvir, homem é ver, homem é visão. Mulher é emoção, homem é razão. Mas o marido, os homens também precisam falar, irmão. Não é só as mulheres que falam, não. Deus deu mais palavra para a mulher. Mas os homens também precisam falar. E como é difícil ouvir, irmãos. Às vezes a gente até subestima uma pessoa. Uma pessoa chega com uma notícia importante, a pessoa está falando e você não está nem dando atenção. E às vezes é algo importante. Às vezes até Deus está querendo falar com você e você subestima a pessoa, não ouve, não escuta. E aquela mulher, além de ser disponível, era um servo, mas ela ouviu. Sabe o que é isso, irmãos? É humildade. É humildade que nós precisamos ter. Nós como família, pais, mães, esposas, maridos, filhos, filhas, precisamos ouvir. Ter a humildade de ouvir o outro. Não só de estar disponível, mas de ouvir. E essa mulher teve a humildade de ouvir. E ela escutou ali o seu servo. E ela disse assim, prepara os jumentos. E aquela mulher bonita mandou aqueles homens prepararem os jumentos. E ali foi preparado pães, foi preparado vinhos, foi preparado ovelhas guisadas, foi preparado passas, figos, trigo, muita coisa, irmão, é muita coisa. Aí você diz, mas que exagero dessa mulher, eram 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo, tachos de passas e 200 pastas de figo. Meu irmão, como foi que essa mulher arranjou tanta coisa rapidamente? Já estava tendo lá uma festa, Nabal estava lá bebendo, acho que ela até tirou. E ela diz, prepare o jumento, vai na frente que eu vou seguindo. E aquela mulher bonita, montada no jumento, com esse monte de coisa, irmãos, eu fico imaginando a cena. Porque eu não sei montar, irmãos. Se fosse, eu tivesse que subir a um cavalo, numa situação de emergência, eu não sei nem como é que a gente sobe no cavalo. E aquela mulher subiu com esse monte de coisa, com vinho, com ovelha, com passas, muita coisa. Era muito homem para alimentar, irmãos. Eram 400 homens, guerreiros, famintos, homens já comem por natureza. Eu digo porque o meu é uma benção. E imagine homens guerreiros que estavam famintos, enraivados. E a Bíblia diz que aquela mulher saiu e não consultou o seu marido. Tem gente que recrimina muito isso, diz que ela desobedeceu o marido. Não, a gente vai ver que ela não desonrou o marido dela, não. Lá na frente, ela conta tudo para o Nabal. Mas ela escolhe o momento certo, irmãos, para fazer isso. Mulher tem que ter sabedoria, irmãos. Você tem uma notícia terrível. O marido nem chegou em casa, você já está lá no telefone. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ai, meu Deus.
Meu Jesus, não deixa nem o homem chegar. Do mesmo jeito também tem homens do mesmo jeito que fazem isso. A mulher tá lá, aí o homem liga esbravejando. Mulher, não sei o quê. E ela não contou. Se ela tivesse contado, irmãos, o fim dessa história não seria esse. Não seria. E a Bíblia diz que essa mulher montada com esse monte de coisa chegou ali de frente daqueles 400 homens, de frente de Davi. Aquela mulher bonita. Correndo até perigo, viu, irmãos? Perigo de vida, perigo de tudo. Muitas vezes, nós temos que ter ação assim, rápida. Determinado problema acontece e nós temos que ter sabedoria para agir rápido. Como diz minha mãe, cortar o mal pela raiz. Mal, irmão, a gente não alimenta mal, não. A gente não, quando uma situação, vocês percebem uma situação na sua família, no seu casamento, e você já percebeu que essa situação ela é nociva, você tem que cortar esse mal pela raiz, rapidamente, não é esperar, não. Tem coisas que nós precisamos agir e ser rápidos. Isso é para o homem e para a mulher. Abigail não tinha muito tempo não, irmãos. Ela rapidamente disse, prepara tudo, porque eu tenho que ir. Se ela tivesse demorado, não tinha dado tempo. Nenhum tinha ficado. Se você ter percebido algo nocivo, pelo amor de Deus, haja. Não fique esperando a morte da bezerra. Haja. Se levante e vá. Mas sabe o que é que acontece muitas vezes? Eu vou dizer para você, porque essa palavra primeiro vem para mim. Nós estamos tão acomodados e muitas vezes a situação não é confortável. Agir não é confortável. Agir não é bom. Muitas vezes a gente tem que engolir o nosso eu para agir. Era Abigail que tinha provocado essa situação, irmãos? Me diga. Não. Muitas vezes acontece que o filho, ou o marido, ou a esposa faz alguma coisa, aí sobra para alguém resolver. Aí você diz, eu não vou resolver não, não foi eu que fiz. Ele faz isso, agora sobrou para mim? Sou eu que vou ter que resolver? Algumas vezes sim. E você precisa agir rápido. E engula seu orgulho e vá. Às vezes a situação não é confortável. Às vezes a gente se coloca de frente. As pancadas podem ser para nós. Mas não foi eu que fiz, irmã. Não foi a Abigail quem provocou a situação. Não foi ela que despertou a raiva de Davi. Não foi ela que respondeu o mal por bem. Mas ela disse, eu vou para salvar minha família. Às vezes nós precisamos engolir sapos, irmãos, para o bem da nossa família. Às vezes nós temos que fazer aquilo que não nos agrada para o bem da nossa família. Às vezes, irmão, nós temos que estar na linha de frente, diante do inimigo, cara a cara. E muitas vezes não foi você quem provocou a situação. Mas às vezes é necessário. Sabe por quê? Porque o outro é insensato, é estúpido. E aí Deus escolheu você como coluna para agir. E agir rápido. E a Bíblia diz que ela foi. E quando ela chegou diante de Davi, a primeira coisa que ela fez, ela ficou ali prostrada. Eu perdi as contas, eu ia contar quantas vezes ela chamou Davi de Senhor. Meu Senhor. E a primeira coisa que ela diz, perdoa a minha transgressão. Olha, irmãos, que coisa. Perdoa a minha transgressão. Foi ela que fez o mal, irmãos. Estava ali pedindo perdão. Sabe por quê? Eu vou dizer. A Bíblia diz
que Deus criou o homem à imagem, à sua semelhança. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E juntos eles formam uma só carne. Então, irmãos, tudo que o marido faz, respinga na esposa. Tudo que a esposa faz, respinga nos filhos do marido, porque eles são uma só carne. Deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Gênesis 2, está lá escrito, é a palavra de Deus. Não foi ela quem fez, mas ela e o marido são uma só carne. Então ela disse assim, ela engoliu e disse, ela não ficou culpando, nem procurando culpados, ela não foi lá em Nabal e disse, olha, desgraçado, o que foi que tu fez? A culpa é tua. E agora, o que vai acontecer com a gente? Vamos todos morrer por tua causa, infeliz. Ela não fez isso. Ela rapidamente se preparou, chegou diante do inimigo e disse, Senhor, perdoa essa mulher. Perdoa a minha transgressão, porque eu não ouvi quando os teus servos foram lá pedir. Eu não estava presente. Se eu tivesse ouvido, eu tinha preparado tudo que o Senhor fez. Perdoa o meu pecado, Senhor. Mas não faz isso com a minha casa. Não faz isso com a minha família. Tem misericórdia. Muitas vezes nós precisamos nos humilhar, mesmo quando nós não estamos errados. Precisamos nos humilhar, descer mesmo, pedir misericórdia, pedir clamor. Mesmo que não tenha sido você que deu causa da situação que você está hoje. Mas é necessário se humilhar. Não perca seu tempo procurando o culpado. Tente resolver, meu querido, minha querida. É a tua família. É o teu casamento. Eu ontem falei lá no encontro algo que eu vou citar. Viu, Guga? De novo. É um exemplo, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, é um exemplo, não é positivo, mas como é um exemplo meu, eu vou dizer. Homem e mulher precisam estar muito alinhados, muito unidos, muito juntos. O marido amando a sua esposa como deve amar e a esposa respeitando como deve respeitar. E por o homem não amar a sua esposa como deve amar, a mulher acaba resistindo a essa liderança. Porque se ele amasse, essa submissão da mulher, ela viria naturalmente. Ao passo que se a mulher respeitasse o marido como deve, ela traria à tona a liderança e o amor desse marido. Na hora que ela respeita. Homem e mulher precisam estar muito ajustados. E se há qualquer coisa que esteja fora de linha, a gente paga as consequências disso. Tem que estar tudo muito combinado, tudo muito certinho. O homem tem que estar em comunhão com a sua esposa, a esposa tem que estar em comunhão com o seu esposo. Se isso não acontecer, se paga preço. E isso já aconteceu comigo, Gustavo, várias vezes, irmãos. E nós estamos aprendendo, porque estamos todos crescendo. Até Jesus voltar. E um exemplo que eu gostaria de dar para os irmãos é que há pouco tempo Gustavo vende equipamentos de som. E ele queria fazer uma quantidade, comprar uma certa quantidade. E ele chegou com uma proposta. Minha filha, eu tive uma ideia. Chegou todo animado, né? E eu fiquei observando, assim, ele falando. E eu disse, Gustavo, isso não dá certo, não. Aí ele, não, mas é porque você tem medo. Eu digo, eu tenho medo, eu não dou para comércio. Eu nasci para obedecer, ser empregado e ter meu salário no final do mês. E esse negócio está muito
na frente. Aí ele disse, minha filha, não sei o que, não sei o que. Eu disse, mas deixa eu pensar. Aí, rapidamente eu pensei, eu disse, eu tenho outra proposta. Aí ele, diga, eu lancei a proposta. Aí ele disse, legal, gostei também. Pois tá certo assim, vamos combinar assim, aí eu e ele, né? Aí ele, tá certo. Tudo bem, irmãos. Aí ficou a gente acertado que ia fazer do jeito que eu tinha colocado para ele, que ainda era arriscado, mas era menos, na minha concepção, né? Eu fiquei mais em paz. Quando chega de noite, Gustavo chega com um monte de coisa. Aí eu disse, Gustavo, que é isso? Fez, irmão, totalmente diferente. Fez do jeito que ele queria fazer, né? Bem, ele é o cabeça, é o líder. O que é que eu podia fazer, irmão? Né? O que é que a gente, como mulheres, podemos fazer? A gente orienta, a gente esclarece com calma, né? Esbravejando, não é gritando. E aí o líder que toma a decisão final, né? E aí eu olhei para ele assim, eu não estou dizendo isso, não é glória nenhuma para mim, viu, irmão? Pelo amor de Deus, porque não tem glória nenhuma nisso. Porque tudo que ele faz é espiga em mim, tudo que eu faço é espiga nele, se a gente não tiver em comunhão. E aí eu olhei para ele e disse, meu filho, eu sinto muito, mas esse negócio não vai dar certo. Esse negócio, eu espero em Deus, eu disse a ele que eu esteja errada. Mas a palavra de Deus é assim. A gente não pode, não adianta, é a palavra de Deus, você fez diferente. E isso vai ter consequência. E teve, irmãos. Ficou endividado, sem poder pagar. E eu não acho legal não, porque né, nós somos um casal, a dívida dele é a minha dívida, né? E aí, quando o primeiro boleto, ele começou a pagar tudo bonitinho, direitinho. Quando chegou na metade, não deu certo. E aí eu fiquei com aquele negócio, digo ou não digo, sem querer dizer, né? Mas aí eu disse, olha, tá vendo já? Essa é uma experiência que a gente já passou por isso uma vez e você precisa. E ele reconheceu, realmente, irmãos. Uma só carne, tem que andar em unidade, tem que andar em comunhão. Se não tiver, às vezes tem alguma coisa acontecendo na tua família, sabe o que é? É porque você fez alguma coisa em desacordo lá. Volta e conserta, irmão. Tem que estar em unidade. Homem, mulher, marido, esposa, a família tem que estar em unidade. Porque o que um fizer respingando no outro não tem culpado, irmãos. Todos vão responder. Se Abigail não tivesse perdido tempo lá, ele é o culpado, feito isso, a família dela todinha tinha morrido, irmãos. Essa mulher teve sabedoria, ela teve a humildade, ela era uma pessoa disponível, a humildade de ouvir o seu servo, ela teve a sabedoria, ela não foi questionar, não foi brigar, não foi apontar o marido, não foi apontar o pecado dele, o erro dele, ela simplesmente agiu da maneira certa, no momento certo, pediu perdão por algo que ela não fez. Nós precisamos, irmãos, ter esse espírito de Abigail, para protegermos as nossas famílias. Os nossos casamentos precisamos saber ouvir. Precisamos estar disponíveis. Precisamos saber pedir perdão, nos humilhar. Parar de estar apontando o erro do outro. É porque você é assim, você fez isso, não tem jeito. Pare com isso, meu querido. Pare com isso, minha querida. Pare de apontar, está casado agora. Ore para que o Senhor conserte. Ore para que o Senhor faça. Pare de você falar, deixe que Deus faça. Quando você fala, é você tentando resolver. Quando você ora, é Deus que resolve. Quando você se ajoelha, é o Senhor quem está pelejando por você. Agora, quando é você esbravejando, falando, gritando, é você tentando resolver e Deus vai te deixar no molho. Que eu e você possamos ter o espírito dessa mulher. Não só beleza física, não. Sabedoria, humildade. A igreja do Senhor precisa ter o espírito de Abigail e não de Nabal. Agir no momento certo. Mesmo que muitas vezes isso a gente tenha que engolir sapo, porque é ruim, irmãos. Sabe, matar a carne da gente. Você está cheio da razão, aí você vai ter que matar a sua carne.
engolir o sapo e se humilhar. Mas é pelo bem da família. No final a família ficou, graças a Deus, não aconteceu nada. Abigail, quando chegou lá para dizer a Nabal, não disse porque ele estava bebendo, né, irmãos? A mulher sábia, se tivesse dito, talvez tivesse até apanhado daquele homem. E aí ela esperou ele dormir. Quando foi no outro dia, ela contou tudo que tinha acontecido e ele ficou ali, parado. A Bíblia diz como ficou lá parado. O insensato lá. Ela já tinha resolvido tudo, irmãos. A mulher já tinha resolvido tudo. Ou coisa boa é quando nós temos uma pessoa sensata na nossa família. Porque no final tudo dá certo, irmãos. No final tudo dá certo. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração nesta noite. Que nós possamos ter o espírito de Abigail. Possamos ouvir, possamos agir no momento certo. Nos humilhar muitas vezes, mas tudo em prol da nossa família. Tudo para proteger os nossos casamentos. Proteja a sua família. Proteja o seu casamento. Se você estiver vendo um perigo, haja rápido. Corte o mal pela raiz. Nem que necessário seja você se humilhar. Mas no final, Deus vai te honrar. Abigail foi honrada. Viu? Então vale a pena, irmãos. Tudo que nós fazemos em prol da nossa família. Que o Senhor possa ter abençoado você com esta palavra, porque eu fui. E que Ele nos abençoe. E que a sua família seja sempre uma bênção. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.